Olá, pessoal! Estamos na lição 11 e falaremos sobre autobiografia. Bom, a autobiografia é escrita pela própria pessoa que está contando a história da vida dela. Ali nós temos narrações, temos detalhes sobre a vida dela. E qual é o intuito? O intuito é trazer informações de uma pessoa, de uma personalidade que pode ter trabalhado na sociedade de uma maneira diferente e participado de fatos históricos também que são muito importantes para a sociedade, ok? Esses textos têm caráter informativos, educativos, culturais, né? Então, como o próprio autor vai escrevendo, nós temos ali, inclusive, insights deles, né? Ele vai colocando a sua própria experiência. Então, os detalhes são muito maiores até do que na própria biografia, porque é o autor que está escrevendo. Ela mantém essa ideia de cronologia, né? Começar lá da infância, da história dele, até o momento em que ele está agora. Mas, como é o próprio autor que escreve, esses insights são muito comuns, então ele acaba voltando muitas vezes para uma parte da história do passado e trazendo para o presente, ok? Bom, para evitar que o texto fique confuso, o autor vai seguir essa ordem cronológica, mas não esqueçam que os insights podem aparecer. Quais são as características desse gênero? A narrativa é feita na primeira pessoa, então nós temos lá, né, verbos e pronomes, ok? Na primeira pessoa. Então, ele vai dizer eu, né? Pra mim, por exemplo, usando o oblíquo ali, né? Porque é a própria pessoa escrevendo a sua história. Os relatos geralmente são feitos em prosa, em parágrafos, ok? A narrativa apresenta os fatos a partir das lembranças e de outras recordações do autor. A estrutura é baseada em acontecimentos do passado, a gente já sabe, né? Então, verbos do passado serão muito usados aqui. As circunstâncias adverbiais, né, de tempo e de lugar são frequentes na narrativa do autor, porque ele vai lembrar desses espaços e vai trazer para dentro do texto dele. E a ordem cronológica e a linearidade são utilizadas para que o texto não fique confuso. Muito bem, pessoal. E aí, você já leu alguma autobiografia? Você já pensou em escrever a sua biografia, né? Tente, faz um textinho lá com a sua biografia até agora. É interessante porque a gente vai relembrando coisas da nossa história também. Mas lembre-se que quando é escrita uma autobiografia, é importante colocar fatos marcantes, porque não tem como escrever a história da vida toda, é muita coisa, tá? Vamos ler juntos então uma autobiografia? Ali na página 87, não vamos fazer a leitura do texto inteiro juntos, mas depois que eu parar, eu quero que você finalize a leitura antes de continuar aqui a resolver a questão comigo, ok? Então vamos lá. Autobiografia de José Saramago. Nasci numa família de camponeses sem terra, em Azinhaga, uma pequena povoação situada na província do Ribatejo, na margem direita do rio Almonda, a uns 100 quilômetros a nordeste de Lisboa. Meus pais chamavam-se José de Souza e Maria da Piedade. José de Souza teria sido também o meu nome se o funcionário do registro civil, por sua própria iniciativa, não lhe tivesse acrescentado a alcunha porque a família de meu pai era conhecida na aldeia, Saramago. Cabe esclarecer que Saramago é uma planta herbácea espontânea, cujas folhas, naqueles tempos, em épocas de carência, serviam como alimento na cozinha dos pobres. Só aos 7 anos, quando tive de apresentar na escola primária um documento de identificação, é que se veio a saber que o meu nome completo era José de Souza Saramago. Não foi este, porém, o único problema de identidade com que fui fadado no berço. Embora tivesse vindo ao mundo no dia 16 de novembro de 1922, os meus documentos oficiais referem que nasci 2 dias depois, a 18. Foi graças a esta pequena fraude que a família escapou ao pagamento da multa por falta de declaração do nascimento no prazo legal. Fui bom aluno. Na escola primária, na 2ª classe já escrevia sem erros de ortografia, e a 3ª e 4ª classes foram feitas em um só ano. Transitei depois para o liceu, onde permaneci 2 anos, com notas excelentes no primeiro, bastante menos boas no segundo. Mas, estimado por colegas e professores, ao ponto de ser eleito, tinha então 12 anos, tesoureiro da associação acadêmica. Entretanto, meus pais haviam chegado à conclusão de que, por falta de meios, não poderiam continuar a manter-me no liceu.
A única alternativa que se apresentava seria entrar para uma escola de ensino profissional, e assim se fez. Durante 5 anos aprendi o ofício de serralheiro mecânico. O mais surpreendente era que o plano de estudos da escola naquele tempo, embora obviamente orientado para formações profissionais técnicas, incluía, além do francês, uma disciplina de literatura. Como não tinha livros em casa, livros meus comprados por mim, ainda que com dinheiro emprestado por um amigo, só os pude ter aos 19 anos. Foram os livros escolares de português, pelo seu caráter antológico, que me abriram as portas para a fruição literária. Ainda hoje posso recitar poesias aprendidas naquela época distante. Terminado o curso, trabalhei durante cerca de 2 anos como serralheiro mecânico numa oficina de reparação de automóveis. Bom, pessoal, e o texto continua, depois você vai fazer a leitura dele inteira. Aqui, nessa parte que nós já lemos, é possível perceber já algumas características do gênero, ok? Por exemplo, o título, né, que é a autobiografia de José Saramago, tem que ficar claro de quem é essa biografia. E ele vai usando a primeira pessoa, nasci, mais o verbo no passado, fui, bom aluno, transitei, ok? E ele vai dando detalhes, né, de onde ele nasceu, né, na margem direita do rio Almonda. Ele vai explicando, vai trazendo situação sobre o pai, sobre com o que ele trabalhou, certo? Muito bem, então agora a gente vai resolver questão. Nós vamos para a questão número 1, ela diz assim: o texto lido é a autobiografia de José Saramago, o único escritor em língua portuguesa a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Uma característica da autobiografia é, letra A, contar a história da vida de uma pessoa em terceira pessoa como narrador onisciente. Não, porque a autobiografia é a própria pessoa que conta a sua história, então não é a terceira pessoa, é a primeira pessoa, né? E ali ainda inclui narrador onisciente, não. Letra B, relatar em primeira pessoa as partes mais importantes da vida do autor? Pode ser, mas a gente vai ver a C e a D ainda. Contar apenas um fato significativo da vida de uma pessoa, com narrador personagem em primeira pessoa. Apenas um fato significativo? Não, são vários. Relatar a vida de uma pessoa famosa em terceira pessoa, contando os fatos principais vividos por ela. Também não, porque não é terceira pessoa, é primeira. Então, letra B, relatar em primeira pessoa as partes mais importantes da vida do autor. Correta a letra B da questão 1. Muito bem, pessoal. E agora vamos fazer a questão 2. A questão 2 diz assim: a autobiografia geralmente apresenta os fatos da vida do autor. Ok. A gente sabe, né, que são alguns fatos mais importantes. Letra A, de forma aleatória, sem uma sequência específica? Não, não é de forma aleatória, né? É cronológica. B, seguindo os principais acontecimentos da sua vida sem preocupação com a ordem cronológica? Não. A ordem cronológica é uma coisa bem importante para esse gênero. De forma psicológica, apresentando fatos mais recentes entremeados a recordações do passado? Não também. Então, letra D, de forma cronológica, do nascimento até o momento presente. Letra D é a correta. Muito bem! Continuem fazendo as outras questões e eu te vejo na próxima lição. Até lá!